vermelhos na sequência. Ele não interrompe o ciclo, beleza? O doji é como se ele não existisse. Agora vamos para a limitação em 3. Aqui você precisa ter acesso à primeira parte probabilística, você começar a entender um pouquinho melhor. Deixa eu achar uma limitação em 3 aqui, para a gente falar sobre ele. Não é um padrão que acontece toda hora também, por isso que é um padrão que tem uma assertividade bem bacaninha. Atualmente, nas minhas últimas, sei lá, 400 ordens mais ou menos por cima, foi o padrão que teve o melhor resultado. A assertividade dele de base de abertura está em 71,5, com a retração em pulo de vela com simetria, está batendo quase 75. Não é um número que vai perdurar assim, a longo prazo, pelo resto da vida. A média vai ficar entre 71 e 73, mas 75 é um bom número. Aqui, ó, limitação em 3. Lindo, maravilhoso. Primeira coisa, limitação em 3. Qual que é o número do padrão? Qual que é o número que está dentro do nome do padrão? Limitação em 3. Então, isso implica que tem que ter 3 candles. Não vem com 2, não vem com 5, não vem com pergunta idiota se... mas aqui tem 2, será que tá valendo? Não tá valendo porra nenhuma. Ou tem 3 candles ou não tem porra de limitação em 3. É uma pergunta que parece que é de propósito, a burrice do ser humano. Beleza? Então, limitação em 3, o próprio nome do padrão já diz. 3. Ou tem 3 candles da mesma cor, ou não tem 3 candles da mesma cor. 3 candles da mesma cor. 3 candles da mesma cor. Se eu tiver 2 verdes e um cinza, eu tenho 3 filhas das putas de candle igual, da mesma cor? Sim ou não? Então não vem com pergunta idiota se o doji está valendo. 3 candles da mesma cor. 3 candles verdes ou 3 candles vermelhos. É simples, é fácil, não complica e não faz pergunta idiota. 3 candles verdes sequenciais. 3 candles vermelhos sequenciais. Aqui a gente já tem o que de probabilística nos auxiliando. No 3 para 1, no quarto candle você opera para que lado? Oposto ou o mesmo lado? Você inverte a cor, acreditando que o mercado vai reverter, ou você vai acreditando que o quarto candle vai ir para o mesmo lado dos 3 anteriores? Oposto. Então, a ordem a qual vai ser executada, tanto no 3 para 1, quanto no 3 para 1 price action, quanto no limitação em 3, é sempre oposta à sequência de candles. Então, se a minha sequência é verde, a minha ordem é para vermelho. Se a sequência de candles é vermelho, a minha ordem vai ser para verde. Primeiro detalhe, 3 candles para o mesmo lado. Segundo detalhe, aqui é a cerejinha do bolo. O primeiro candle da sequência de 3, primeiro candle da sequência de 3, ele necessita obrigatoriamente de ter sombra para o lado do seu fechamento. Se o candle é verde, que lado que seria a sombra do fechamento? O lado de cima ou o lado de baixo? Hein? Se a sombra tem que ser para o lado que o candle fecha. Um candle verde, então ele tem que ter sombra em cima ou embaixo? Em cima. Não interessa se ele também tem sombra embaixo, isso não importa. O que importa é que o primeiro candle da sequência de 3, tem que ter sombra na parte aonde ele fecha. Então, se ele for verde, tem que ter sombra obrigatoriamente na parte de cima. Se ele for vermelho, tem que ter obrigatoriamente sombra na parte de baixo. Essa é a limitação. Então, a limitação é o quê? Se liguem aqui nessa linha branca. A linha branca, ela está colocando um muro, ela está colocando uma fronteira, ela está colocando uma cerca, ela está colocando uma barreira, ela está colocando abre aspas, não, coloque em destaque, uma limitação. Ela limita o preço futuro. Então, esse primeiro candle, ele é verde. Não interessa o tamanho dele, não interessa o tamanho das sombras, puta que me pariu, não interessa o movimento dele.
Você só tem que olhar a porra do candle finalizado. Terminou um candle verde, com sombra lá na puta que pariu lá em cima, perfeito. Segundo candle. Então, nós já temos 2 candles. Não temos um 3 para 1 ainda. Não pergunta se está válido a porra da entrada. Então, nós temos o segundo candle. Esse segundo candle também é verde. Esse segundo candle, tcharam, ele está limitado. Ele aceitou a limitação do primeiro candle. Ele tenta romper e volta. Então, quer dizer, ele aceitou no fechamento dele a limitação imposta pelo primeiro candle. O terceiro candle, ele também é verde, ele também aceita a limitação lá do primeiro. Tcharam! 3 candles limitados, quer dizer, eles estão dentro da limitação imposta por esse candle aqui primeiro. Então, nós temos limitação, todos limitados aqui, em 3. 3 candles limitados dentro da sombra do primeiro. Funciona para put? Funciona para call? É claro, Lazarento, funciona. Então, 3 candles verdes limitados dentro da sombra do primeiro, put de abertura. Put de retração, put com pulo de vela, não importa. É put nesse candle aqui. Se o movimento é oposto, se tudo isso aqui fosse vermelho, da mesma maneira, a limitação seria embaixo, né, meu jovem? Não é em cima. Se o candle é vermelho, tudo tem que ser visto na parte de baixo. E a ordem lá no quarto candle é para call. Agora, deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Marcelo, Felipe, se dentro da limitação em 3, a última vela termina em negação / força, implica em algo? Dificilmente isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Nesse caso, você escolhe o que você quer executar. Aí você tem que ver o contexto como um todo. Por exemplo, se esse negação, força, aconteceu com movimento lento, aí já, né, ele aconteceu com movimento trator. Então já tem um movimento trator falando que o preço vai para aquele lado. E já tem um padrão de candle que implica que ele também vai para aquele lado, aí eu já fico meio cabreiro, aí eu vou ter que das duas uma. Ou eu escolho um dos padrões para seguir, ou eu fico quietinho e deixo passar. De qualquer maneira, é um cenário que não vai acontecer com frequência, não. Porque a limitação em 3, ele já está vindo fraco no segundo candle, que ele já aceitou a limitação do primeiro. O segundo é raro acontecer. Só se o mercado realmente inverter as posições, mas não acontece. A limitação em 3 não é um movimento grande, é um movimento fraco. É um movimento fraco, porque ele já está 2 últimos candles limitando ao primeiro, já tem o padrão probabilístico acontecendo, que é o quê? Já tem 3 candles indo para o mesmo lado, o quarto tende a inverter na probabilidade. E ainda você agrega a leitura de movimento com enfraquecimento dos candles, limitando-se numa microzona fractal do candle inicial, que é esse aqui. Então, que seria um pivô de movimento. Aí já entra numa estruturação de macromercado muito longa. Depois eu explico para vocês um pouco mais em detalhes. Vocês têm que entender como aplicar isso aqui. Então, a parte teórica, assim, abre aspas, chata por trás, não importa tanto para vocês. Mas raramente vai acontecer esse cenário aí. Se terminar com negação, força, tá... Gustavo Reis. É sempre as mesmas perguntas, mano. Isso chega a ser... Vocês não prestam atenção. Primeira coisa que eu falaria era se essa porra precisa estar numa zona. Porque quando o padrão precisa estar numa zona, é a primeira coisa que tem que ser observada. Aí vocês vêm com umas perguntas que... Não precisa estar na porra de uma zona. Se precisasse, eu teria falado de abertura, né? Primeira coisa, quando um candle necessita de uma zona, é você observar a porra da zona. Se eu não falei da porra da zona, depois de 10 minutos de explicação, expliquei tudo, e eu não citei a zona, pô, você tá achando que eu vou esquecer de falar da zona, né, meu filho? Porra. Não precisa da zona. Áudio SD 525. Vamos ver lá o que tem no áudio SD 525. Cadê? Tá aqui, ó. Primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, primeira sombra, segundo candle fica na sombra, terceiro candle fica na sombra. Nossa, eu tomo esse loss gostoso, ainda vira a mão, porque ainda tem um final de movimento aqui. Então, eu tenho aqui um final de movimento, limitação em 3. Nossa, eu entro de abertura nesse put, nesse call aqui. Porra, um puta candle em destacão.
eu viro a mão em outro put aqui e tomo loss. A não ser que eu pegue na retração nessa sombra aqui. Mas é 2 loss que eu tomo e fica safe, fica feliz. Se eu tomei esses loss aqui, eu vou tomar os gain depois. Então é isso. Limitação em 3 é um dos padrõezinhos que eu mais gosto de executar. Todos que eu executo eu gosto, né? Mas limitação em 3, ó. O limitação em 3 ele é bem facinho. Ele é bem confortável. Achei, eu estava tentando buscar a palavra. Ele é confortável porque ele não te dá ele te dá uns loss bem confortáveis. O limitação em 3 ele te dá uns loss, ó. Ele te dá uns gains bem confortáveis. Ai, caramba. Ele te dá uns gains que normalmente o preço, quando você executa a ordem, ele vai direto ao teu favor.